Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui o seu Eco TV Entrevista. Eu já ia falar Eco 30. Eco 30 é o programa de jornalismo aqui da Eco TV. E o Eco TV Entrevista é o programa que sempre apresenta pessoas de conteúdo, pessoas interessantes que têm algo para contar aqui na nossa tela. E hoje, como acontece toda quinta-feira, a nossa quinta sindical, eu tenho o prazer aqui de conversar já com o nosso colaborador aqui da casa, Cícero Firmino Martinha, que é o secretário de Trabalho de Santo André. Martinha, obrigado, viu, mais uma vez. Olá, Bessa, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, aqui no programa, no meio de e-mail, falando ao vivo, com os telespectadores. Muita honra. Ok. Ô Martinha, olha, vamos começar com notícias boas aqui, informações, uma pergunta aqui bem bacana que eu quero fazer para você. Ontem, a sua Santo André completou 462 anos. Nós conversamos com o prefeito Carlos Grana. Você, Martinha, faz parte aí da equipe do prefeito. Fala um pouco, então, qual a sua expectativa, principalmente em relação à sua pasta de trabalho para a cidade, Martinha? Pois é, a Secretaria do Trabalho tem um trabalho importante, que é de dar o atendimento que nós damos via CPTR, lá na Arthur de Queiroz, 720. Então, para você ter uma ideia, Bessa, a gente atende cerca de 60 a 70 mil pessoas por ano, né? Número alto. Então, a gente é 4, 5 mil pessoas ali, né, por mês, né, atendendo para tirar a carteira profissional, para encaminhar para empregos, captando vagas, enfim, se dando entrada no seguro-desemprego. Então, é um trabalho muito importante, que a gente lida ali com um número muito grande de pessoas, né, todos os dias ali da semana, fazendo atendimento, sempre lotado. E é um trabalho ali importante. Temos também a parte de economia solidária, que é buscar pegar um setor do mercado de trabalho, né, que precisa se organizar para poder adquirir renda de uma outra forma, que não aquela relação do emprego direta, né? Então é um trabalho também muito importante que a gente tem ali na Secretaria do Trabalho. Que legal. Ô Martinho, olha, vamos agora destacar, ampliar aqui a nossa conversa, um assunto de destaque, que aliás há muito tempo já vem. Acho que nós até conversamos já isso aqui lá atrás, viu, Martinha? Mas agora o assunto aí está na berlinda dos noticiários, já que ontem a Câmara Federal votou, Martinha, a questão da terceirização do trabalho. Fale sobre isso. Olha, como você bem disse, Bessa, isso vem se discutindo há muito tempo, né? Essa precarização da mão de obra no trabalho aqui brasileiro, né? É uma briga que não é de hoje, a precarização já existia no começo do século, né? O movimento sindical naquela época, mesmo não reconhecido pelo Estado, né? Aqui no início do século passado, através do movimento anarquista, muitos trabalhadores imigrantes italianos de outros países, os trabalhadores brasileiros, lutavam já para que tivesse uma relação capital e trabalho mais digna possível, né? Isso... E as lutas eram constantes, né? E por isso que a entrada do Getúlio Vargas em 1930, ele entendeu bem essa questão e falou, não, precisamos normatizar, né, toda essa questão, criar sindicatos para defender o interesse dos trabalhadores, sindicato patronal para defender o interesse dos empresários e criar a justiça também do trabalho, que é quem vai julgar, inclusive, esses interesses conflitantes, que até então eram uma anarquia do ponto de vista, assim, da desorganização da relação capital e trabalho aqui no Brasil. Isso contrariou naquela época muitos empresários, né, porque eles preferiam que continuasse daquele jeito. E até hoje, quer dizer, se criticam, inclusive, a própria CLT, criada naquela época, que foi baseado na Carta de Lavoro da Itália, achando que isso daí é ruim para os empresários, né? Você ter essa organização, ter a justiça para julgar, enfim. E hoje, quer dizer, com os avanços que nós tivemos, além da própria CLT, né, nas últimas décadas, os empresários nunca se contentaram com isso. O setor dos empresariados sempre, e agora com a globalização da economia a partir dos anos 90, né, que entrou muito forte aqui no Brasil, né, essa pressão tem sido muito grande, não só pela terceirização, como para toda forma de precarização de mão de obra, onde os trabalhadores tinham cada vez menos direito, mais deveres e os empresários poderem fazer o que querem, né? Essa é uma grande preocupação. Há um tempo atrás foi aprovado uma lei do PJ, né, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, e que já estava tudo pronto, pegou assim os parlamentares todos de surpresa, ninguém sabia o que era, muita gente que era contra votaram a favor, né, e precisou o presidente Lula na época vetar. Porque esse PJ seria o seguinte, qualquer trabalhador seria empresário. Então a empresa não contratava mais um empregado,
né? O cara ia lá, abria a empresa individual e ia prestar serviço para uma empresa. Então, quer dizer, você acabava com o movimento sindical, acabava com a defesa do interesse dos trabalhadores, não precisava mais ter Justiça do Trabalho, nem Ministério Público do Trabalho, nada. Quer dizer, você voltava àquela situação antes de 1930, 1940. Então, hoje, essa questão da terceirização, eles conseguiram, através da justiça, conseguir a terceirização parcial das empresas, né? Que foi uma norma que foi criada e passou, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, onde você pode terceirizar não o objetivo fim do que você produz, né? Mas você pode terceirizar portaria, né? Segurança, restaurante, limpeza, etc. Então, eles não se contentando com isso, agora essa lei 4.330, esse projeto 4.330, é para terceirizar toda a fábrica, né? E às vezes quando as pessoas não entendem, eu tive a oportunidade de estar em 15, 16 países, né, na minha ação no movimento sindical, e eu vi assim, os países onde eles tinham essa facilidade, né, os trabalhadores vivem muito mal mesmo, é muito difícil, não tem direitos, quer dizer, você perde condições de trabalho, os avanços que nós tivemos sociais nos últimos tempos caem tudo por água abaixo, né? Onde está ruim, quer dizer, você não altera muito, continua ruim. Onde está bom, vai cair. Então, eles querem nivelar por baixo, querem precarizar mesmo, querem nivelar. Hoje, os empregos numa indústria automobilística, numa empresa maior, da indústria química, onde você tem um valor de salário maior agregado, melhores condições de trabalho, com maior segurança, etc., você perde tudo isso. Para ter uma ideia, nas empresas terceirizadas hoje, 70% maior o número de acidentes de trabalho. Então, quer dizer que ninguém se preocupa com a empresa terceirizada, né? Só acidente de trabalho você pega. Os salários são muito mais baixos, são aí também por volta disso, mais ou menos 50%, 60% menos do que os trabalhadores que estão na indústria principal. Então, que na verdade, com essa globalização e passando aqui pelo Brasil, né, as pessoas que apostam na terceirização, eles querem isso. Eu faço uma pergunta. Onde que está a empresa da Nike, por exemplo? Eu vou citar uma marca, né? Certo. Mas onde está a empresa da Nike? Ninguém sabe onde está. Tem empresa em todo lugar do mundo produzindo para a marca. Então, na verdade, as grandes empresas não vão ser mais uma empresa produtora, vão ser marcas, né? E quem vai produzir esses produtos são esses pequenos negócios, pequenos, né, investidores, enfim, que contrata hoje, demite, vão fazendo toda essa rotatividade da maior facilidade possível, né? Então é uma precarização mesmo da mão de obra. Eu não sou contra quem defende, né? Eu acho que os empresários defenderem isso, que defendam. Agora, o que não dá é para alguns setores da sociedade que entende, sabe que isso aí vai ser mal para os trabalhadores, é defender dizendo que vai ser bom para os trabalhadores. Aí não é verdade. Ô Martinha, e os partidos que defendem, neste assunto aqui da terceirização do trabalho, a oposição representada aí pelo PSDB, PMDB e pelo DEM, por exemplo, se pronunciaram aí que se trata de modernizar a legislação trabalhista. O que você então diria a esses partidos, ô Martinha? A palavra modernizar é sempre muito bonita, né? Por isso que a pessoa usa para modernizar, né? Então, quer dizer, tirar a sua condição favorável que você tem, precarizar o seu trabalho, se isso é modernizar, não estou entendendo o sentido da palavra. Então, essas pessoas, esses partidos que defendem essa chamada, entre aspas, modernização, na verdade, são contra o interesse dos trabalhadores que conseguiram galgar conquistas importantes nos últimos anos, acima do que é a CLT, inclusive, e que eles querem que perca tudo isso, e vai perder, né? Se configurar a Lei 4.330, se for sendo aprovada também no Senado, sancionada pelo presidente da República, vai prejudicar os trabalhadores que tiveram mais avanços. Então, eles estão sendo contra esses trabalhadores conseguirem esses avanços. Ok. Eu vou pedir para o Eric San, meu querido Eric San, colocar algumas imagens que nós temos aí. Teve manifestação ontem, não é, Martinha? Lá na Câmara, temos algumas fotos, pessoas machucadas aí, ficaram feridas. Enquanto vai passando as imagens, Martinha, o Vicentinho, que é o deputado federal, inclusive é aqui de São Bernardo, você o conhece muito bem, ele disse num artigo da Folha de São Paulo, bem isso que você está colocando, que essa terceirização será uma exploração maior ainda da mão de obra. Fala um pouco sobre isso, Martinha, enquanto olha lá, apareceu aí na tela algumas imagens, Martinha.
O clima fechou ontem lá, hein? A CUT, as centrais sindicais. O movimento sindical, o pessoal que tem uma consciência, que tem um entendimento maior do que vai significar isso daí, né, percebe claramente que se não fizer uma luta, não tentar intervir para que não se implaque essa lei 4.330, os trabalhadores vão perder mesmo. Principalmente aqueles trabalhadores que conseguiram avanços importantes, conquistas sindicais, conquistas sociais que nós tivemos aí nas últimas décadas, né, que foram conquistas dos trabalhadores, que vão tudo por água abaixo, né? Então, uma convenção coletiva que nós temos aí das categorias. Eu imagino assim uma empresa de 2.000 trabalhadores, né? Você ter ali mais ou menos umas 200 empresas dentro, né? Uma faz o parafuso, uma faz a cabeça do parafuso, outra faz a rosca, a outra vai embalar, vão ser categorias possivelmente diferentes, se não prestarem atenção nisso, empresas das mais variadas. Como que vai ser a equiparação de salário nessas empresas, né? Quer dizer, se você vai ter ali no mesmo local de trabalho, uma empresa paga um tipo de salário, outra paga a outra. Essa outra questão de dizer que a empresa mãe, a empresa matriz vai cuidar dessas menores. Hoje essas empresas grandes muitas vezes não cuidam nem da questão deles, com um sindicato forte, enfrentando, lutando, né, pelo interesse dos trabalhadores. Imagine que o empresário vai cuidar do outro empresário, fiscalizar outro empresário. Isso é tudo balela, isso é tudo enganação, né, e os trabalhadores sentirão, né, se não nos mobilizarmos agora para enfrentar essa situação, num futuro bem próximo, os trabalhadores verão, né, que esse processo é muito nefasto, muito negativo. As imagens de ontem, ó, teve realmente um confronto forte ali entre os manifestantes, a polícia lá em Brasília, olha lá. Inclusive até o Vicentinho, eu citei aqui o Vicentinho, ele foi atingido aí por gás pimenta, ou seja, uma situação em convulsão, né, Martinha? Um assunto que é antigo, como você disse muito bem, né? Há muito tempo isso se discute, mas agora com essa aprovação, ganha um corpo aí que chama atenção. É só a população, a sociedade percebeu o seguinte, quando que voltaram isso daí, o Congresso está lá, é o seguinte, não aprova nada. A coisa mais difícil de aprovar as coisas no Congresso. Aí, de repente, eles buscam lá essa lei 4.330 e vota de uma hora para outra, numa rapidez assim infinita, uma coisa, batendo todos os recordes, né? No momento que existe aí toda uma discussão política no país, um momento, né, de uma luta para enfraquecimento de governo e etc. Nesse momento, o Congresso todo esfacelado, é que se põe uma medida dessa daí de interesse de uma minoria, né, que não é interesse dos trabalhadores. Falando em interesse, Martinha, no próximo dia 15 agora está programada aí uma outra manifestação contra a presidente Dilma. Será que nessa manifestação vai ter lá falando também contra a terceirização, Martinha? Você acredita? Olha, quem vai para essa manifestação tem certeza que vai ser a favor da terceirização, né? Porque é lógico que é um setor da sociedade que defende isso, que está defendendo. Né? Eu acredito, dentro da democracia, eu aprendi, porque lutei para ter democracia no país, que é preciso respeitar todas as posições. Né? Agora, o que não dá é para você defender posição camuflada. Né? Acho que até esse povo que vem aí hoje, né, defender algumas coisas, que tem muito carro na rua, que tem que diminuir, tem todos os interesses aí em jogo. Né? Porque tem uma elite da sociedade que não quer que o trabalhador, que o mais pobre, tenha carro. Porque isso daí atrapalha o trânsito, não dá para você fazer estrada suficiente para todo mundo. Então eles querem que não esteja ganhando bem para ter carro. Né? Tem uma parcela que não quer que a empregada doméstica tenha direitos, né? Quer continuar explorando como explorava no passado. Não quer que os trabalhadores, eu vejo o empresário dizer assim, não, tem que ter bastante gente procurando emprego, porque aí eu pago, os caras querem, tudo bem, se não quer eu contrato outro que está na portaria, pedindo emprego. Então, lógico, tem um jogo de interesses, né? Agora, a maioria da sociedade, que depende do emprego, depende do pão de cada dia para sobreviver, o trabalhador ele não tem indústria, ele não tem dinheiro no banco, ele não tem dinheiro na poupança, ele vive do trabalho. Né? Quando você precariza o trabalho dele ou você tira o trabalho dele, você tirou praticamente a vida, né, da pessoa. Praticamente, só fala, o outro passo, o cara é tirar a vida, né, literalmente. Né, porque ele passa a ser um cidadão desqualificado, né, porque não tem emprego, não tem um ganho, não tem a renda para poder sustentar a sua família, para ter a dignidade que a sociedade capitalista exige. Né? Então, quer dizer, nós temos que ter uma preocupação, o movimento sindical tem que ter preocupação. Eu me preocupo com alguns dirigentes sindicais que não estão entendendo ou não estão querendo entender ou têm outros interesses, né?
porque a estrutura do movimento sindical montada também aqui no Brasil é muito ruim, permite que o sindicato pode ser um sindicato combativo, de luta, de defesa do interesse dos trabalhadores, e permite também ser um sindicato muito servil, né, das empresas, como nós temos aqui, federações, confederações, sindicatos que estão mais a serviço do patrão do que a serviço do trabalhador, que é lamentável, né? Então, esses podem precarizar o que for, que se tiver arrecadação lá, imposto, qualquer tipo de arrecadação para ele manter a entidade, ele está contente, né? Eu tenho uma visão muito diferente disso. Eu defendo o direito do empresário, dele ter empresa, é assim mesmo que tem que existir, dentro do sistema capitalista, dele ter lucro, precisa ter lucro, mas você tem que ver o outro lado de quem põe a máquina para rodar, que são os trabalhadores, e do ponto de vista social, essas pessoas que têm menos condições de sobreviver dentro do sistema, precisa estar protegido. A lei e o movimento sindical tem que estar aí para proteger as pessoas que precisam, tanto quanto o poder público. O poder público, um grande empresário que tem uma renda muito alta, ele às vezes não precisa de um hospital público aqui de Santo André. Ele pode recorrer a um hospital de mais qualidade em São Paulo, ou até aqui mesmo na região. Mas a grande população precisa do poder público. E aí que tem que estar qualidade, é aí que ele precisa ter emprego. É lá através do emprego dele que ele às vezes teve um convênio de assistência médica, de uma qualidade um pouco melhor, enfim. Então isso aí nós temos que ver, e o movimento sindical, infelizmente, uma parcela está muito contente do jeito que está, e se precarizar, vão continuar sobrevivendo, né, às custas dos trabalhadores e dessas condições de desgraça do trabalhador. Enquanto sindicalista, que eu estou há muito tempo, eu acho que nós temos que ter autenticidade, né? Sindicato está para defender o interesse do trabalhador, não é o interesse do patrão. Do patrão já tem toda uma escala dentro da sociedade capitalista para defender o interesse dele. Se o trabalhador não tiver quem defende, ele fica jogado aos leões. Verdade. Olha, a autenticidade, você de casa percebeu que é o que não falta aqui na fala do nosso convidado aqui, sempre presente aqui nas quintas-feiras, do Cícero Martinha. Eu preciso agora chamar um intervalo, mas não saia daí que nós voltamos bem na sequência. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vão levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com o farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Estou de volta aqui com Cícero Firmino Martinha, na nossa quinta-feira sindical, uma quinta sindical que sempre nós temos aqui. E hoje um assunto bastante polêmico, um assunto que está na berlinda dos comentários, em todos os noticiários, a terceirização do trabalho. Ô Martinha, além dos sindicatos, além das centrais sindicais, quem mais você acredita que é contra aí este projeto? Olha, eu acredito que tem muitos sindicalistas que são contra, né? Dentro das próprias centrais sindicais, algumas centrais que estão dizendo favorável, dentro das próprias centrais tem muitos sindicatos que são contra, muitos dirigentes sindicais que são contra. Hoje a estrutura da própria central sindical, você não tem uma voz única, né? Então eu acho que também tem vários partidos políticos, vários parlamentares, vários setores da sociedade que são contra essa terceirização. E os trabalhadores, de um modo geral, todos, acredito eu, que são contra. Se eles entenderem, né, o que significa essa terceirização, todos são contra. O Martinha, isso que eu ia falar. Prejuízo contra eles. Você acredita que as centrais sindicais vão fazer ali um manifesto até de esclarecimento? Já tem essa preocupação já no meio sindical para levar também a informação do que vem a ser esse projeto, Martinha? Eu acredito que os setores que entendem perfeitamente o que significa,
né, no lombo do trabalhador, no couro do trabalhador, essa terceirização, eu acho que o mais rápido possível a gente tem que buscar esclarecer em todos os órgãos, né, que for possível, através da sua ação sindical, através de qualquer espaço, para a gente estar esclarecendo os trabalhadores e mobilizando contra, né? E ainda eu vou mais. Eu acho que a gente tem que relacionar os deputados que estão defendendo a terceirização e os trabalhadores nas próximas eleições, né? Se passar a terceirização, tem que estar dando um recado nas urnas. Eu acho que aí o jogo é claro, é um jogo de interesse pessoal. Por que que eu vou votar? Por que que eu vou defender uma pessoa que vai no Congresso e vota contra o meu interesse, né? Os empresários não financiam as campanhas dos deputados? Eu duvido que um empresário que financiou a campanha de um deputado, né, se o deputado vai lá dentro do Congresso depois e vota contra o interesse. Esse problema do Congresso nosso hoje é é que você tem lá mais de 300, 400 deputados que foram financiados por um grupo de 10, 15, 20 grandes empresas. Esse projeto interessa para os empresários, estão lá para votar favorável aos empresários. Se os trabalhadores não se mobilizarem, aí está uma questão de classe bem colocada, né? Quer dizer, o interesse do trabalhador e o interesse do empresário. Mas é possível, né, viver num regime democrático e num país crescente, mesmo da globalização, sem você tirar direito dos trabalhadores. Você falou dos deputados, Martim, aqui nós temos deputados estaduais, deputados federais que representam a região do Grande ABC. Então vocês também estão acompanhando aí o movimento aí dos ilustres parlamentares nesse sentido? Vamos acompanhar tudo. Eu sou da posição que os parlamentares têm que ser cobrados. Nós temos que mandar carta, mandar e-mail. Agora não é carta mais, é e-mail, tem WhatsApp, tem... Nós temos tem também os telefones, tem tudo hoje dos empresários. A gente tem que divulgar dos deputados, né? O endereço dos deputados, o endereço eletrônico, etc., para a população, os trabalhadores estarem mandando a sua posição para eles, usar as redes sociais para mandar a posição, dizendo, olha, a terceirização para mim vai ser ruim, né? Eu vou perder conquista, vou perder direitos. As convenções coletivas de sindicato vai rasgar tudo e jogar fora, né? A própria CLT, em alguns pontos, né, que foram conquista de 60 anos atrás, quer dizer, você começa a extirpar. O próximo passo é você diminuir cada vez mais a proteção, né? Se você fizer também uma grande discussão dentro dos fóruns trabalhistas, né, no Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, você verá também que, às vezes, não sei se eles podem ou não podem ou devem se posicionar, mas eu tenho certeza que a maioria deles são contra, né? Eles têm claro essa questão do direito, né, do trabalho, né? Eles percebem isso daí claramente. Entendi. Apesar, Martim, em cima disso, não vou, agora vai fugir da minha memória onde eu li, mas alguns jornais publicaram até sobre isso, que também é uma minoria, mas no próprio STF aí, na parte jurídica, judicial, os magistrados que são também a favor, enfim, mas como você disse, a grande maioria, na sua opinião, você acredita que é contra e deveria também ter mais esse esclarecimento, né? A Justiça do Trabalho, né, que é uma justiça específica para julgar a questão relação capital e trabalho, eles entendem melhor, às vezes até do que outros juízes, né, que da área civil, da área criminal, né, que não estão relacionados, que não estão o dia a dia na lida, na labuta dessa questão da relação capital e trabalho. Então eles sabem o que é precarização do trabalho. Hoje você tem grandes empresas, eu citei uma aqui, uma transnacional. A Nike, né? Que você vê que volta e meia, você vê assim, que são julgadas, são condenadas por estar utilizando mão de obra análoga à escravidão, né? Então, quer dizer, na hora, o interesse é tanto da superexploração que você não vê lá na outra ponta que se é mão de obra escrava ou não é, né? Isso existe, está aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, em outros países, muito pior ainda. Então, nós temos que estar atentos a essas questões, da precarização da mão de obra. Ok, Martim, olha, estamos caminhando aqui para o final do programa. Em cima desse assunto, Martim, nós temos aqui mais um minuto ainda. É isso, Erickson? Pode ser mais um minuto? Não dá mais tempo? Então, Martim, vamos ficar para a próxima quinta. Ou, é claro, se você não vier, sempre tem alguém aqui representando o universo sindical aqui do Grande ABC, as questões do trabalho, da economia. E então, deixamos para a nossa próxima edição, mesmo porque, Martim, esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Sem dúvida, nós estamos abertos para o debate, eu respeito as posições de todas as pessoas, e deve ser assim no regime democrático, mas, obviamente, eu quero sempre deixar a minha
E o que eu discuto na diretoria do sindicato, sempre discutindo no movimento sindical, olha, nós somos eleitos dirigentes sindicais para defender o interesse dos trabalhadores. Os empresários, eles têm quem defende o interesse deles, tem o sindicato deles. Então, nós temos que ver o interesse do trabalhador e por isso que a minha posição é nesse sentido. Ok, Martinho, obrigado mais uma vez, viu? Sempre um prazer Obrigado conversar contigo aqui, tá? Muito prazer obrigado mesmo. meu. Tá joia? Muito obrigado você de casa que acompanhou, mas esta nossa quinta-feira sindical aqui no Eco TV Entrevista com o nosso amigo aqui, Cícero Firmino Martinha. Eu volto na próxima edição. Muito obrigado e até lá.